Bom, pessoal, aqui estamos nós falando sobre séries e mundo da cultura pop novamente. Eu acabei de assistir a série The Boys, que é bem mais ou menosinha. Eu acabei de assistir o último episódio, na verdade, dessa série. É assim, bem limitadinha, bem mais ou menosinha, tá? Eu vou dizer minha opinião aqui do que eu achei. Primeiramente, antes de falar do último episódio agora, um panorama geral sobre essa série, tá? Pontos negativos, já de cara, assim. Já pra descer a lenha nessa série aí. Eles falam muito sobre questões políticas insignificantes e essas questões políticas insignificantes, elas viram o moto central da série, né? Se a gente for ver ali, eles falam muito sobre MAGA, basicamente críticas sobre Donald Trump e MAGA, que são aqueles apoiadores cegos do Donald Trump. Enquanto algumas críticas podem ser válidas para você colocar na série, elas não podem ser questões centrais, ainda mais questões esquecíveis como essas, né? E eles focam muito lá com a Firecracker imitando a Fox TV. Você vê que são realmente pessoas de um outro espectro político que estão fazendo essa série aí, né? Você também vê ali os apoiadores do Capitão Pátria com roupas assim que se assemelham muito ao MAGA. Eles falam muito sobre questões de religião na política. São questões, especialmente nessa última temporada, as questões da religião até eu achei interessante. Mas de resto, eles batem muito na peça ali do Donald Trump, do MAGA. Estraga a série isso, estraga absolutamente a série, esse tipo de crítica. E bem nada a verzinho, sabe? Esse tipo de coisa você fazer, especialmente uma série que tem tanto potencial, né? Um detalhe ou que o outro ali, pra você falar, ok, mas você fazer isso, a questão central da série, péssimo. Dá uma brochada muito grande você assistir isso aí, tá? Outro ponto negativo, algumas atuações, por exemplo, do A-Train, eu achei bem fraquinha. A Sage eu também achei bem fraquinhas as atuações, tá? Então, algumas atuações ruins. E alguns outros heróis aí que são esquecíveis, eu já nem lembro, que passaram pela série, que também não foram lá grande coisa, tá? Heróis entre aspas, né? Um terceiro ponto aqui que é interessante falar sobre ponto negativo dessa série é que algumas coisas que acontecem são bem nada a ver, tá? Penúltimo episódio. Inclusive, eu vou dar spoilers aqui, tá? Esqueci de falar no início, mas vai ter muitos spoilers, então se você não quer ouvir, né? Então já pare por aqui, porque realmente aqui eu vou falar tudo mesmo que eu lembro da série, tá? Pois bem, no penúltimo episódio que o French morre, ele dá 2 toquezinhos na parede ali e o Homelander aparece, tá? Ouviu ele, de algum jeito, mas não ouviu a Sage e a Kimiko que estavam lá dentro do forno gemendo lá, respirando firme. Esse ele não ouviu, mas ouviu os 2 toquezinhos do French pra ir lá matar ele. Impressionante, assim, bem nada a ver. O último episódio agora, que teve a luta entre o nosso caro Billy Bruto, o Homelander e o filho do Homelander. O Homelander, como que se ele quisesse, ele podia ter estraçalhado o Billy Bruto. Ele não fez. Por que não fez? Muito conveniente, né? Muito conveniente. O Billy Bruto não é forte o suficiente para conter o Homelander daquele jeito. Outra coisa, tem a questão da Kimiko. Ele soltou um raio laser na Kimiko, não aconteceu nada. Em outro episódio ele soltou e partiu ela ao meio. Muito conveniente também, né? Ou seja, a própria série não tem um critério próprio aí do que acontece. Essa é a franca verdade aí sobre The Boys. Outra coisa muito ruim, uma série sobre, entre aspas, heróis que não tem luta. Tem 2, 3 cenas de luta, assim, lamentáveis. Essa última aqui também foi bem mais ou menosinha, mas é melhor ter do que não ter, né? Eu entendo que eles querem focar um pouco no social e tal, mas, cara, não ter luta é bem constrangedor, hein? Esses diretores fraquinhos. Vocês não tinham um budget, não tinham orçamento aí pra fazer luta? Muito fraco. Péssimo não ter luta, tudo parece uns bonecos quando estão lutando, horrível as lutas que tem, bem constrangedor isso aí, tá? Péssimo, se você vai assistir buscando luta, já para por aqui e nem vê, tá? Pra mim devia ter muito mais cenas de luta aí. Pois bem, falando sobre esse último episódio, tá? A série, eu vi um review agora dizendo que a série não soube se despedir, é exatamente verdade, tá? Primeiro, como que o Homelander me morre daquele jeito tão leve? Tudo bem, ele foi humilhado, né? Ele perdeu os poderes, foi absolutamente humilhado em frente ao mundo, né? Porque estava sendo gravado aquilo, dizendo que chuparia o Billy Bruto. Tudo bem, é interessante.
Mas como que ele morre tão rapidamente assim? Ele leva bastante soco, leva uma cajadada aqui na testa e depois arranca o cérebro dele. Mas achei tudo muito rápido pelas tamanhas atrocidades que ele fez. Sabe? Eu achei muito pouco isso aí. E se você for parar para pensar, cara, o Profundo morreu de uma maneira muito rápida. Foi jogado na água, morreu ali pelos próprios amigos. Tudo bem, o contexto que eles querem mostrar que é pesado, mas foi muito leve para mim. Tamanhas atrocidades que essas criaturas fizeram aí, né? E assim, a luta lá do Billy Bruto com o personagem principal, que eu sempre esqueço o nome lá, também tudo bem, até que aceitável. Eu não pensei que o Billy Bruto fosse morrer, não, né? Achei que não. Eu achei que ele devia ter soltado o vírus. Eu achei que o personagem lá errou. Acho que tem que matar com todos os supers, acabar mesmo, porque senão o Billy Bruto tinha razão. Amanhã surge outro. Surge outro aí, domina pode fazer coisa pior que o Homelander fez, né? Então, eu acho que devia ter soltado o vírus lá pra matar com todos os supers. Esse episódio mostra o quão frágil é o Homelander, né? O quão personagem bebê, quanto ele se escondia por trás dos poderes. Agora foi mostrado isso, o quão covarde, frágil ele é. E eu acho que esses são os aspectos que se deve comentar sobre o último episódio. Não sei, o filho dele lá, do personagem com a luz de estrela, será que não vai se tornar o Homelander no futuro? A gente fica com essas dúvidas. Eles vão conseguir controlar esse filho? Então, são alguns aspectos aí que eu acho que vale a pena ser comentado sobre o último episódio. No geral, um último episódio bem fraquinho também, porque não explica muita coisa, termina logo assim de imediato, então acho que poderia ter sido muito melhor, tá? Então, no geral é isso. Então, por que você deve assistir o The Boys? Essa é a pergunta que deve ser feita, se eu só falei mal aqui, né? Porque ele é uma série pioneira nesse aspecto de seres com superpoderes que matam todo mundo, tá? Eu não lembro alguma outra, que são bem vilões, né? Não lembro alguma outra série assim, e tão gráfica também, com muito sangue, cérebro e estômago caindo no chão, assim. É bem gráfico, achei bem interessante esse aspecto. Outra coisa que deve ser falada, então, é a questão do quão imprevisível é o Homelander, né? O Capitão Pátria, porque ele, se você for para pensar, ele a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa ali na série, né? A qualquer momento ele pode destruir alguém, quebrar uma cabeça. Em um segundo ele tá aqui, no outro ele tá quebrando a cabeça de alguém, né? Então isso eu achei realmente impressionante. A imprevisibilidade dele é o fator que move a série, né? Não só dele, mas de outros heróis também, né? Então as cenas dele, por mais simples que sejam, são extremamente tensas, porque as atuações dele e do Billy Bruto especialmente são espetaculares, e é outro motivo para você assistir. Aqui essa série tem atuações ruins, mas tem atuações fantásticas, como a desses dois personagens aí, tá bom? E da Kimiko também achei uma excelente atuação dela. Então, eu acho que esses são os pontos positivos da série, tá? No geral, uma série bem mais ou menosinha, é interessante, entretém, por isso que eu digo para você assistir, né? Mas já vá sabendo que ela é cheia de defeitos, cheia de problemas, e que você pode se incomodar com alguns, cheio de incongruências na série. Então, essa é a minha visão sobre The Boys. Assista, mas já sabendo que ela pode ser uma porcaria, né? Que ela beira a porcaria, tá? Por isso que ela é bem mais ou menosinha aí.